Segundo Crônicas 20, a partir do versículo 1. Amém? Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Estes já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo Israel. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, ou nesta peleja, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento, o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saírem ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos moreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao culto, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram a Deus, ao Senhor. Por isso chama-se aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os moradores de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, nós olhamos para este texto e nós vamos ver que Israel está diante do maior desafio da sua vida, né, ali do seu tempo de pelejas, ou talvez um dos maiores. Porque aqui é uma batalha de 3 exércitos contra um. Não é como os dias de hoje. Hoje é diferente. Hoje você manda um míssil teleguiado e ele vai percorrer uma distância enorme, atingir o alvo, destruir um local inteiro ou muitos soldados. Mas naquele tempo não, a peleja era homem a homem. A peleja era no campo de batalha, não tinha como um vencer 3. Era uma peleja impossível, era uma batalha dificílima. E quantas vezes eu e você estamos diante de uma situação que aos nossos olhos parece impossível? Que nós nos achamos pequenos diante de tão grande desafio. E aqui a Bíblia diz que veio alguém trazer a notícia para Josafá: olha, vem 3 exércitos contra vocês. Ou seja, veio uma notícia aterrorizadora. E Satanás, irmãos, ele é mestre em pegar uma coisa, às vezes pequena, e fazer daquilo algo assustador. Satanás, ele é o mestre da falsa propaganda. A Bíblia diz que ele já está derrotado. A Bíblia diz que o Senhor é maior do que ele, e que em Deus nós poderemos fazer proezas, mas quando ele vem, ele aparenta ser muito maior, e ele vem com notícias que às vezes nos assustam. Eu lembro quando a Carolina, minha filha, está com 17 anos aqui, menos de 2 meses, ela vai fazer 18, e ela tinha 8 dias de vida. Ela nasceu com 1,175 kg, e ela estava com 1,230 kg, ou 1,215 kg. E eu estava num culto em Baipendi, era pastor lá. Quando cheguei em São Lourenço, naquele domingo, a minha esposa disse: é grave, ela teve um pneumotórax, é grave. E nós fomos lá, ligamos para minha irmã que trabalhava na Unimed, e a minha irmã conversou com o médico, e já estava tudo bem.
E depois, irmãos, a Carolina, um pneumotórax vai perder de 300 a 400 gramas. De 215, ela ia vir para 800 gramas. Ia piorar muito o quadro. E a pediatra dela já falou mais de uma vez que nunca viu na medicina, ela não perdeu 1 grama. Pelo contrário, no outro dia ela engordou. E o pediatra, meu amigo de infância, que estudou comigo, eu fui conversar com ele, e aí ele falou, não, é que quando o paciente é da UTI, tem que dizer que é grave. Eu falei para ele, você quase nos matou, quer dizer, a notícia era muito mais assustadora, mas Deus entrou ali naquela UTI pediátrica e agiu. E às vezes vem uma notícia que você está amedrontado, assustado, mas a Bíblia diz que Josafá, ele vai pegar essa notícia, essa afronta, essa ameaça dos seus inimigos e vai levar no lugar certo. Aleluia, e nesta noite eu digo para você, há uma afronta, há um desafio, há um inimigo rugindo como leão, mas ele não é leão, há uma situação que parece impossível, leve no lugar certo, leve diante da presença do Senhor. Josafá não contou o exército, Josafá, ele não preparou uma estratégia, Josafá, ele não articulou nada, ele levou e colocou diante do Senhor a situação. E aí, irmãos, o Senhor vai começar a falar, e aí Josafá vai começar a falar com Deus. Ele vai fazer uma declaração, e essa declaração vai ter 3 partes. Primeira coisa, ele vai reconhecer. Não temos força para resistir a essa grande multidão. Em primeiro lugar, Josafá reconhece a sua limitação humana. Não temos força para resistir a essa ameaça. Não temos força para lutar contra o inimigo sozinho. O Senhor diz para Pedro, eu vi Satanás descendo dos céus como um raio para vos devorar, mas eu os guardei. Aleluia, o salmista diz, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, já teríamos sido consumidos. Nós não temos força, irmãos. Nós não conseguimos, muitas vezes, fazer algo diante de situações. Vem uma enfermidade, fazer o quê? A medicina não tem solução para aquilo. Vem alguma coisa contra a nossa vida e nós não sabemos lidar com aquilo. Mas Josafá diz, não temos força perante essa grande multidão. E aí ele declara, não sabemos o que fazer. Mesmo, irmãos, que nós tenhamos experiências com Deus, temos a maturidade da vida, os anos vividos na presença de Deus, e até mesmo os anos de experiência de uma vida. Chega vezes que nós nos vemos diante de uma situação que não temos solução, que nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes pessoas não sabem o que fazer e começam a fazer um monte de coisas. Mas Josafá, ele reconhece diante do Senhor, nós não sabemos o que fazer. Então ele reconhece a sua limitação humana, reconhece a sua falta de sabedoria ou de conhecimento para lidar com a situação. Mas a terceira parte da declaração de Josafá é a mais importante. Não tenho força, não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Aleluia. Talvez você diga, não sei o que fazer, mas você pode dizer nessa noite, eu estou olhando para o Senhor. Aleluia, eu estou olhando para o Senhor. Satanás quer que você olhe para baixo, Satanás quer que você olhe para o lado e tente achar alguém para te ajudar e não vai conseguir talvez te ajudar. Aleluia, talvez você queira olhar para trás até para desistir, mas só há um lugar aonde os nossos olhos precisam estar. Os nossos olhos não são para baixo, não são para os lados, não são para trás, os nossos olhos são para o alto, para o autor e consumador da nossa fé.
Por isso que o salmista Davi vai dizer, eleva os meus olhos para o monte. Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Tire os olhos do problema e olhe para o seu Deus. Quando os nossos olhos estão no problema, nós vemos a grandeza dele. Quando os nossos olhos estão em Deus, nós vemos a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, como é bom irmos a Deus em oração. Aleluia. Você já pensou quão precioso é o Deus do universo, o Senhor que tem o controle de tudo que existe no universo. Ele tem uma taça que ele guarda as orações dos santos. Ou seja, cada palavra sua em oração é preciosa para o Senhor. Você se esqueceu do que orou, mas Deus guardou. Aleluia. E quando nós oramos, é maravilhoso derramarmos diante de Deus, falarmos para Ele o que precisamos. Mas o mais maravilhoso é ouvir a resposta de Deus. Deus vai trazer uma resposta, para Josafá. Versículo de número 17. O Senhor vai trazer uma resposta para Josafá. Vai dizer, nesta peleja não tereis de pelejar. Aleluia. Nesta peleja não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Só que nós precisamos entender uma coisa. Vai dizer, nessa peleja não tereis de pelejar, mas o Senhor vai dizer, saídes ao encontro. O Senhor está dizendo para você que a parte da peleja que você não pode vencer está nas mãos dele. Mas o que é possível você fazer, ele vai esperar a sua ação e através do que você agir, ele vai te dá a vitória completa. A peleja do Senhor, mas nós estamos no campo de batalha. A peleja do Senhor, mas nós saímos ao encontro dos nossos adversários. A peleja do Senhor, mas nós não cruzamos os braços. A peleja do Senhor, mas nós somos o exército dele, os soldados dele que vamos ao campo de batalha para ver o Senhor nos dar vitória. E o Senhor diz, nesta peleja não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que muitas vezes nós pedimos ajuda e o Senhor diz, a peleja é minha. Ou seja, o Senhor diz, deixa comigo. Ou senão, entrega essa causa nas minhas mãos. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos tomar de volta. Mas o Senhor está querendo dizer, dá na minha mão. Confie em mim. Aleluia. O Senhor está querendo dizer para mim e para você, confie em mim. Entrega para mim e descansa. Fique quieto, espere, descansa, porque eu, Senhor, vou te dar a vitória. A peleja é minha. Irmãos, às vezes eu fico pensando, nós confiamos em tantas coisas. Por exemplo, você pega um ônibus daqui para algum lugar, mesmo que você vai, de repente, para o Rio Grande do Sul ou para o Nordeste, você vai viajar, um dia e uma noite, mais de 24 horas, você pega um ônibus e você confia, quando está escrito lá o destino da cidade, você confia que você vai chegar lá. Você não sabe se se o motorista é bom, se ele descansou na noite anterior à viagem, se ele tem experiência, se ele corre ou não corre, se ele sabe dirigir bem, mas você entra no ônibus e confia que chega no destino. Pior ainda, às vezes a gente entra no avião e nem olha para o piloto. O motorista você ainda vê se ele está bem ou não, mas o piloto você nem vê. E você está no alto, qualquer coisa é fatal. Mas você entra no avião e confia que vai chegar no seu destino.
Você precisa fazer uma cirurgia e você marca com o médico e você não liga, não fica ligando para ele e perguntando um mês antes, doutor, o senhor tem experiência nessa cirurgia? Quantas que o senhor já fez? O senhor é bem preparado? Pelo contrário, no dia da cirurgia você toma uma anestesia que você vai apagar. E você confia que ele vai te rasgar. E você vai sair vivo dali e vai voltar da cirurgia. Você contrata um advogado, você entrega a causa para ele, você conta para ele os fatos e encontra somente no dia da audiência. E você confia que ele vai vencer essa causa por você. Se nós confiamos no motorista, no piloto, no médico, no advogado, como não confiar no Deus Todo-Poderoso? Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele diz aqui, a peleja é minha. Como não confiar num Deus tão grande, que nunca perdeu uma batalha? Nós cantamos aqui, temer por quê? Se eu estou diante de um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Aleluia. Um Deus tão grande, irmãos. A Bíblia fala que os filisteus tomaram a Arca da Aliança, colocaram no templo de Dagon, colocaram a Arca da Aliança e diante do poste ídolo de Dagon. Eles estavam festejando, já era meia-noite, havia um alarido, um festejo, tomamos a Arca da Aliança, a presença do Senhor, derrotamos Israel, e eles diziam, Dagon vai esmagar Jeová. De repente ouviu-se um grande barulho. Eles festejando, ouviu-se um grande barulho, entraram no templo, e o que eles viram ali? O poste ídolo estava prostrado ao chão, suas mãos quebradas, sua cabeça quebrada, e a Arca da Aliança intacta, aleluia. Esse é o Deus vencedor, esse é o Deus que nunca perdeu uma batalha, esse é o nosso Deus. Isaías vai descrevê-lo. Isaías vai dizer, quem é como o nosso Deus que mede os céus a palmos? Irmão, sabe quanto que é a medida dos céus? Bilhões por milhões de anos-luz. E o Senhor mede como nós medimos um móvel como esse a palmos. Diz, o Senhor toma na concha das suas mãos toda a água do universo, da terra. E nós vemos um mar, uma parte do mar, quando nós estamos ali na praia, nós não conseguimos contemplar o fim do mar. 2/3 da terra são de águas, e o Senhor pega tudo na concha das suas mãos. Aleluia. Os seus pés estão na terra, e o seu corpo está nos céus. Aleluia, esse é o tamanho do nosso Deus. Você pode adorá-lo, esse é o tamanho do nosso Deus. Você não precisa temer, ele vai dizer aqui, não temais. Tem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano, ou um para cada dia da sua vida. Todo ano tem um, todo dia tem um não temas, porque o Senhor sabe que a nossa natureza temeria, mas Ele é grande, Ele é poderoso. E o Senhor vai dizer para eles, vocês não vão ao encontro deles com armas. Vocês não vão ao encontro dele com espadas, com lanças, com escudos, com cavalos. Vocês vão abaixar as armas. E vocês vão levantar o louvor. Vocês vão abaixar as armas e vão levantar o louvor. Aleluia. Deus manda dizer para você nesta noite, lá no seu lar, você não vai mais
aleluia, levantar armas humanas para lutar. Às vezes você quer vencer com a persuasão, às vezes você quer vencer com convencimento, às vezes você quer até falar mais alto, às vezes você quer lutar. O Senhor vai dizer para você nesta noite e para mim: a nossa vitória está na adoração, a nossa vitória está na adoração. A adoração é arma de guerra. Eles levantaram o louvor. Eu fico imaginando, quando eles vão para a peleja, 3 exércitos esperando, e eles vão sem nada, somente louvando e tocando, mas dizendo, aleluia, grande é o Senhor, e a sua misericórdia dura para todos sempre. E aí o Senhor, eles vão olhar e vão ver que os seus inimigos já foram desbaratados, já foram derrotados. Aleluia. Aquilo que se levantou contra eles já estava derrotado. Essa batalha, essa situação, esse problema, essa enfermidade, essa luta, que às vezes é de dias ou pode ser de anos, que tem se levantado contra você, vai chegar um momento em que você vai olhar e vai ver que isso já foi derrotado. Você vai procurar e não vai encontrar, aleluia, aquilo que te afligia. Você vai ver que já foi derrotado, já foi tirado de diante de você. O inimigo que eles temiam estava no chão. O inimigo que eles tanto temiam já estava derrotado. E a Bíblia vai dizer que eles vão levar 3 dias para recolher os despojos. Aleluia, aqui tem uma palavra profética. O que Satanás roubou nessa situação de você, Deus vai devolver muitas vezes mais. Aleluia. Aquilo que você diz lá na sua casa está trazendo prejuízo, está trazendo atraso, está atrapalhando, me fez perder alguma coisa. O Senhor vai restituir. O nosso Deus é o Deus que restitui 7 vezes mais. O nosso Deus é o Deus que tira a desonra e dá dupla honra. Tudo de Deus é mais. Jó recebeu muitas vezes mais. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ao caminharmos com o Senhor, receberemos 100 vezes mais nessa terra. Mais tem Deus para dar do que o inimigo para tirar de nós. Se ele roubou alguma coisa, Deus vai devolver. Se ele tirou alguma coisa, Deus vai restituir. Muitas vezes mais. E aqui há um versículo, irmãos, que Deus falou muito comigo. Versículo de número 27. Acompanha comigo. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. E Neemias 8:10, ele diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sabe onde tem alegria? Na presença do Senhor. Onde tem festa? Na presença do Senhor. Eu já vi muitos pregadores dizendo, Satanás estava comemorando, estavam fazendo festa, porque Jesus morreu na cruz. De repente o Senhor chega, toma as chaves da morte e do inferno. Eu já ouvi isso, mas eu não acredito nisso. Lá no inferno não tem festa, lá no inferno não tem alegria, lá só tem ódio, lá só tem rancor, lá só tem ira. Aleluia. Eles não podem festejar nada. Você já viu derrotado festejar alguma coisa? Satanás já está derrotado. Ele pode até estar tendo uma vitória temporária na vida de alguém, mas vencedor é aquele que tem Jesus, que vence aqui na terra e um dia vai triunfar nos céus. Não existe festa, aleluia, no inferno, mas a Bíblia diz que nos céus há festa quando um pecador se arrepende.
Na presença de Deus, a festa. E o Senhor diz para eles que eles voltaram com alegria. Se você entrou aqui nesta noite preocupado, angustiado, triste, com um problema, uma situação que está diante de você, está pelos dias contados dessa coisa tirar a sua paz, a sua alegria. Aleluia! Está com os dias contados, porque a alegria do Senhor vai voltar a brilhar na sua vida. Aleluia! Um poeta cristão, ele escreveu uma das frases mais lindas, que diz assim: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. E essa frase é de Deus. Deus está vendo a situação, Deus está vendo a afronta do inimigo, Ele está sorrindo e está dizendo: filho, você vai ver o que eu vou fazer. Aleluia, os teus inimigos estão comemorando a sua derrota e Deus está sorrindo e dizendo: você vai ver o que eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. Deus está olhando para você e dizendo: eu sou o Deus da alegria. Março de 91, minha última crise de depressão. Março de 91, faz 34 anos. Senhor, nunca mais eu tive um dia inteiro de tristeza ou de angústia. Se eu estou angustiado de manhã, de tarde eu estou alegre. Aleluia, o Senhor tirou, eu tomava injeções intravenosas, o último recurso. Fui diagnosticado como PMD, psicose maníaco-depressiva. Pensava em me suicidar todos os dias, com 15, 16, uma parte dos 17 anos, dentro de um quarto escuro. E no fim, o médico falou choque elétrico, meu irmão que é médico falou de jeito nenhum. E dava uma injeção intravenosa. Quando aquela injeção entrava na minha veia, trazia um alívio. Mas, aleluia, em janeiro de 1997, eu tinha saído da depressão, mas a tristeza não tinha saído de dentro de mim. Mas desde janeiro de 1997, eu não preciso de uma injeção, aleluia, para trazer ânimo, mas o sangue de Jesus que corre na minha veia, ele me traz alegria todos os dias, aleluia. É o sangue de Jesus que corre na sua veia, aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. Satanás não está lutando contra você, mas ele está lutando contra o seu Deus. É o Senhor quem peleja por você. E o versículo de número 30, irmãos, de 29, vai dizer: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Quem está dizendo para você aonde está o teu Deus? Quem está olhando para você e diz: eu faço o que eu quero com você, porque eu posso mais que você. Aleluia. Satanás está olhando para você e dizendo: eu vou te destruir. Aqui diz que quando Deus agiu, houve o terror, porque eles viram quem era o Deus que estava ao lado deles. Aleluia. As pessoas que estão se levantando contra você vão ver o tamanho do seu Deus. Vão olhar para você e vão te honrar e vai dizer lá: vai um homem, uma mulher de Deus, contra ele eu não posso mais me levantar. Vão ver o tamanho do nosso Deus. Quanto maior a peleja, mais o nosso Deus é glorificado. E o versículo de número 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe deu descanso de todos os lados. Receba uma palavra profética. Está chegando um tempo de descanso. Ao chegar o tempo de descanso, você pode levantar sua mão. Está chegando um tempo de descanso. Aleluia. O Senhor diz para Moisés: a minha presença vai com vocês, eu vos fará descansar. Aleluia, quando Deus está conosco, nós descansamos. Aleluia, quando o Senhor está no barco, nós descansamos. Quando o Senhor está na nossa caminhada, nós sabemos que não precisamos temer o trajeto.
Deus diz, aleluia, eu te farei descansar. Eu trarei alegria e paz como sinais da minha vitória. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos estressantes. Cada dia uma notícia vem contra nós. Depois da pandemia aumentou o grau de angústia, aumentou o grau de síndromes, aumentou como nunca tantas coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor diz, há um descanso na presença dele. Você pode estar em meio a um turbilhão e estar descansando. Você pode estar diante de uma situação dificílima e estar em paz. Sabe por quê? A paz do Senhor não é a paz dentro da circunstância, mas é a paz dentro do coração. Você não precisa de uma situação que seja favorável para você ter paz. Você pode ter paz até no meio da tormenta, porque a paz não é na circunstância, a paz não é pelos acontecimentos, a paz é interior e vem de dentro, a paz é Jesus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Você percebeu uma coisa, irmãos? O Senhor vai vencer os inimigos. O Senhor vai derrotar o exército que vinha contra Israel. Amém? Já estaria bom, não estaria? Acabou a guerra. Acabou o problema. Acabou a afronta. Acabou aquilo que afligia. Mas o Senhor não vai apenas derrotar o exército, mas Deus vai trazer para o coração deles alegria e paz. Você está dizendo, Deus, eu só quero vencer essa luta. Senhor, eu só quero resolver esse problema. Deus está falando para você mais do que isso. Eu quero trazer algo para dentro de você. Aleluia. Eu quero trazer algo para dentro da tua casa. Aleluia. Essa batalha vai acabar e a minha paz e a minha alegria vão ficar com você. O problema vai acabar, mas a minha paz e a minha alegria continuará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está pedindo para Deus fazer uma coisa, Deus está falando, eu tenho muito mais para te dar. Aleluia. Você está vendo um problema, Deus já está vendo, aleluia, uma grande vitória. Quem quer entregar nessa noite a peleja para o Senhor? Aleluia. Não tem mãos melhores para nós entregarmos, irmãos. Aleluia. Nessa noite, o Senhor diz para você, entrega. Entrega nas minhas mãos. E não toma de volta. Entrega teu filho, entrega tua filha, entrega teu casamento, entrega a tua saúde, entrega o teu trabalho, entrega o teu ministério. Aleluia, entrega tudo, quando tudo diante do altar estiver, aleluia. Quando nós entregamos para o Senhor, nós estamos dizendo que nós estamos dependendo totalmente dele. Aleluia.